E aí pessoal, Wagner aqui novamente e agora eu vou mostrar para vocês a variância e o desvio padrão. O que acontece, E aí pessoal, beleza? Wagner aqui e eu vou mostrar para vocês a variância e o desvio padrão, que são outras duas medidas de dispersão, tá bom? Quais são as vantagens da variância e principalmente do desvio padrão, tá? Tanto um quanto o outro são menos influenciados por valores extremos. Então, ao contrário da amplitude, eles são medidas um pouco mais úteis quando você tem alguns valores extremos, tá? Não atrapalha tanto a sua interpretação. São extremamente utilizados em praticamente todas as pesquisas hoje em dia. A gente vai ter o desvio padrão principalmente sendo mostrado ali. Só que um não vive sem o outro, é o que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Primeira questão, por que o símbolo da variância é elevado ao quadrado? Tá? Isso é uma coisa que vocês têm que entender o motivo. O símbolo S não importa, é um símbolo aí que os matemáticos deram, mas esse ao quadrado é bastante importante que vocês entendam por que desse ao quadrado, porque isso vai influenciar o fato do desvio padrão não ser ao quadrado. Tá? As fórmulas, gente, ó, essa é a fórmula da variância e essa é a fórmula do desvio padrão. Eu não quero que vocês se preocupem tanto com a fórmula em si, mas vamos só olhar uma coisinha aqui. SQD é a soma dos quadrados dos desvios. Algumas aulas atrás eu mostrei para vocês o que é um desvio. Tá? Então, quando você calcula a média, a diferença daquele valorzinho que você tem, o primeiro valor que você catalogou para a média, é um desvio. A diferença do próximo valor que você catalogou para a média é outro desvio. Então, na verdade, a soma dos quadrados dos desvios não tem muito segredo, tá? Para a gente poder calcular. E o desvio padrão nada mais vai ser do que a raiz quadrada da variância. Tá? Então, se você calculou a variância, fica fácil calcular o desvio padrão. Vamos revisar um pequeno teste que a gente fez algumas aulas atrás. Tá? A gente simplesmente vai calcular a diferença entre cada valorzinho que eu tenho na minha amostra pela média. E depois eu vou somar tudo. Então vamos supor que eu tenho aqui aquele mesmo exemplo que eu dei no início, né? Aqui eu tenho laranjeiras e alturas de laranjeiras. A média desses dados é 2,99 e eu vou tirar cada valorzinho, eu vou tirar 2,99. A gente vai ter valores negativos, 2,4 menos 2,99 é igual a menos 0,59. E positivos, por exemplo, 3,3 menos 2,99 é igual a 0,31. Então, se eu somar todos esses valores aqui, vai dar igual a zero. Isso não ajuda a gente em absolutamente nada, porque eu não consegui perceber, quando eu somei tudo de uma vez, qual que é a soma desses desvios totais. Até que ponto todos esses valores estão diferentes aí da média, tá? Então, se eu simplesmente fizer assim, como eu tenho valores negativos e positivos, dá igual a zero. Isso não ajuda a gente, tá? Então, o que alguns estatísticos notaram? Eu posso simplesmente elevar isso aqui ao quadrado. Se eu elevar ao quadrado, esse valorzinho aqui fica positivo, esse positivo, todos ficam positivos, porque negativo vezes negativo dá positivo. Tá? Elevar ao quadrado é a mesma coisa que você multiplicar o mesmo número duas vezes. Então seria menos 0,59 vezes menos 0,59. Menos com menos dá mais. Tá? E isso vai mostrar para a gente que os quadrados dos desvios podem ser calculados. Tá? E vai dar um número positivo. Tá bom? Então vamos aqui fazer isso. Tá? Eu vou pegar aqueles desvios e vou simplesmente elevar ao quadrado. Tá? Simplesmente elevar eles ao quadrado. A gente já calculou os desvios. Elevado ao quadrado todos, aqui tem os valores, botei 4 casas decimais para ficar padronizado, tá? Sempre bom ter uma padronização. E aí o que acontece? Quando eu faço somatório, eu vou encontrar um determinado valor. Esse valor é a soma dos quadrados dos desvios, tá? Então relativamente é fácil você calcular. Basta você pegar cada valorzinho, subtrair da média, tá? E aí, para mim chegar na variância, eu tenho que dividir pelo grau de liberdade menos 1. Não se preocupem com isso por enquanto. Tá? O que é grau de liberdade? Né? Nada mais é do que o número de indivíduos menos 1. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou simplesmente calcular os desvios, mas eu vou elevar eles ao quadrado. Tá? Então, a gente calculou os desvios, né? Já tinha calculado os desvios no slide anterior, e eu vou simplesmente elevar ao quadrado,
e vai dar todos os números positivos, tá? Agora só falta somar, e aí eu tenho a soma dos quadrados dos desvios. Eu já estou quase na variância, tá? Para mim chegar na variância, basta eu pegar o número de amostras que eu tenho, tirar um e dividir a soma dos quadrados dos desvios. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 amostras. Menos 1, coloco aqui e eu calculo a variância, tá? Eu já tenho a variância calculada. Então, ao invés de você jogar numa fórmula, tá? É relativamente simples você fazer esse procedimento aqui para você até entender direitinho o que está acontecendo, tá? Esse n-1 tá aqui, tá bom? É essa parte da fórmula. Toda essa fórmula completa é a fórmula da variância, tá bom? Notem que o símbolo está s ao quadrado porque eu elevei tudo ao quadrado aqui, tá? Eu elevei os desvios ao quadrado. Então, temos a fórmula da variância. Não quero que você decore a fórmula, eu quero que você entenda o que está acontecendo, tá bom? Por que eu quero que você entenda o que está acontecendo? Porque aí fica mais fácil de você entender o desvio padrão, tá? Eu vou só fazer uma breve explicação daquele grau de liberdade, né? Quando a gente pega na fórmula da variância n-1, tem uma explicação para você fazer isso. Ah, por que eu não simplesmente dividi pelo número de amostras que eu tenho e tive que dividir por n-1, que é o número de amostras menos 1? Na verdade, pessoal, tem uma conceituação estatística aqui, tá? Quando você faz uma amostragem, e você faz outra amostragem, e você faz outra, e outra, e outra, vamos supor aqui no exemplo que eu tenho 5 amostras, na verdade, quando eu calculo a variância, as amostras têm que ser independentes, ou seja, tem que ter um espaço de tempo, ou um espaço de espaço mesmo, tá? Entre essas amostras. Então, na verdade, isso é bastante importante para a gente. E note que se você tem 5 amostras, você tem 4 espaços ali entre as amostras, tá? Então esse vai ser o grau de liberdade, 5 menos 1, 4, tá? Essa é uma maneira de você interpretar o grau de liberdade. Uma outra maneira de você interpretar o grau de liberdade, essa primeira é essa daqui que eu expliquei, uma outra maneira é que as amostras devem ser independentes, correto? Se as amostras devem ser independentes e você amostra todas as amostras possíveis, ou seja, você amostra toda a sua população, o seu N seria igual ao seu grau de liberdade. Mas você não pode fazer isso porque senão não seria amostragem, seria um censo. Você teria amostrado tudo. Então, para você fazer uma amostragem, pelo menos o número de amostras menos 1. Tá? Aí você pode considerar que isso é uma amostragem. Ok? Então, o grau de liberdade tem essas explicações aqui. Se você usou a média, uma outra explicação mais estatística um pouquinho, se você usou a média, que ela não faz parte dos seus dados, para encontrar outro valor, então eu usei a média para encontrar a variância, para encontrar desvio padrão, você perde 1 de grau de liberdade. Tá? Então, sempre que você usa um parâmetro para calcular o outro, você perde 1 de grau de liberdade. Existem essas explicações para o grau de liberdade, tá? Eu não quero que vocês se preocupem tanto com ele. Ele vai ser importante mais para a gente observar algumas tabelinhas mais à frente, tá bom? Mas o grau de liberdade tem uma coisa que é muito relevante. Se a sua amostra é muito pequena, você perder 1 grau de liberdade é perder muita coisa, tá? Então, se você ia dividir por 5 e dividir por 4, 4 é um valor muito pequeno na hora da divisão, a sua variância vai dar muito alta, tá? Se o seu grau de liberdade é grande, por exemplo, você amostrou 100 indivíduos, o grau de liberdade é 99, então você divide a soma dos quadrados dos resíduos por 99, então vai dar um valor baixo, isso é bom para você. Ou seja, aumentar o número de amostras é sempre interessante para o seu trabalho, tá? Então sempre tente, na medida do possível, se não for demorar muito tempo, né, senão a sua amostra fica gigante, tente aumentar a sua amostragem, tá? E o desvio padrão é simplesmente você pegar a variância e colocar a raiz quadrada, tá bom? Então, quando eu calculo a variância e calculo a raiz quadrada da variância, eu tenho o meu desvio padrão, tá? Essa é uma forma de solucionar aquele problema, porque foi a gente que colocou ao quadrado na fórmula, né? A gente que quis que os desvios fossem ao quadrado. Então, o desvio padrão é uma forma de você retirar esse quadrado, tá? Então, os valores do desvio padrão, você vai poder comparar facilmente com a média. Se você pegar o valor da variância, ela sempre vai estar ao quadrado, então sempre vai ser um valor gigantesco, tá? Então, prefira sempre utilizar o desvio padrão, só recapitulando a fórmula dele aqui.
E eu vou mostrar esse exemplo aqui para vocês, aquele mesmo exemplo de altura de árvores, tá? Então aqui eu tenho várias alturas de árvores, aqui eu vou ter a minha média que eu vou estar calculando. E o que a gente vai fazer aqui? Ao invés de eu trabalhar com esse tanto de árvores, a gente vai trabalhar simplesmente com os valores, tá? Então eu vou colocar cada alturinha nessa minha régua aqui do meu lado, tá? Então eu vou colocar aqui a primeira altura, a segunda, a terceira e assim por diante, tá? Que nada mais são do que as alturas das árvores aqui. Feito isso, eu calculei a média, deu 299 centímetros, aqui o exemplo está em centímetros, tá? Eu vou tirar as árvores para a gente trabalhar só com os valores ali. E aí eu vou calcular primeiro a variância e depois o desvio padrão. Olha o tamanho da variância, 5.900 lá vai cacetada. Olha o desvio padrão, 77,23. Ou seja, o desvio padrão, como você fez a raiz quadrada, então você tirou aquela questão de somar os quadrados dos desvios, né? Aquela questão dos quadrados lá, o desvio padrão é muito mais fácil de você olhar para ele, olhar para a média e tentar encontrar um padrãozinho ali, tá? Então o desvio padrão ele é um valor bem menor do que a variância, óbvio, tá na raiz quadrada, tá? E vai mostrar um pouco dos desvios dos seus dados em relação à média, tá? Porque para a variância você levou o quadrado, para o desvio padrão você tirou o quadrado, fazendo a raiz. Então o desvio padrão vai dar uma noção de quanto que os seus dados estão desviando em relação à média. Isso é muito importante para a gente, tá? Porque daqui para frente a gente vai trabalhar com isso. Então a variância é muito maior do que o desvio padrão, tá? E o desvio padrão ele deve ser utilizado para você aferir a média. E aqui, pessoal, aqui tem uma magia da estatística. Se você tem uma grande população, não é amostra, tá? Se você tem uma grande população e faz uma amostragem dessa população, uma amostragem muito grande dessa população, pega praticamente todo mundo, o que acontece? Você vai calcular o desvio padrão, e se você pegar o desvio padrão mais a média, você vai encontrar um valorzinho aqui. Por exemplo, nesse caso a média é 299, mais 77, vai ficar mais ou menos aqui. E você vai pegar a média menos o desvio padrão, ou seja, 299 menos 77. Esse intervalo aqui, ó, de um desvio padrão para cima da média e um desvio padrão para baixo da média, vai dar no total 68% dos seus dados. Isso é muito importante. Então quer dizer que 68% dos seus dados estão um desvio padrão para cima da média, um desvio padrão para baixo da média. Por que isso é importante? Porque as nossas probabilidades vão se basear nisso, tá? As nossas probabilidades mais à frente, quando a gente mostrar os testes, vão mostrar essa situação. Wagner, isso sempre acontece? Não, mas vai acontecer para dados que a gente considera normais. Não se preocupe com isso por enquanto, porque a maioria dos nossos dados vão ser normais, tá bom? E existe uma segunda magia. Depois que você calculou variância e desvio padrão, se você, ao invés de somar somente um desvio padrão para cima e somar dois desvios padrões para cima, e pegar a média e ao invés de tirar um desvio padrão para baixo, tirar dois desvios padrões para baixo, vai acontecer o seguinte, 95% dos seus dados vão estar nesse intervalo. Dois desvios padrões para cima da média ou dois desvios padrões para baixo da média. Isso é extremamente importante, porque praticamente só os valores extremos que não vão estar representados aqui, tá? E essa é a segunda magia da estatística. Quando a gente falar assim que fez um teste num nível de probabilidade tal, a gente está olhando para esse valorzinho aqui. Então a gente tem 95% de confiança de que aquele nosso teste, de que aquilo que a gente achava que ia acontecer, realmente vai acontecer, quando o nosso teste dá significativo, tá? Então a gente tem uma 95% de chance de certeza de que aquela predição que a gente fez estava correta, tá? Isso é muito importante para nós na estatística, e a maioria das tabelas você tem que olhar o valor de probabilidade, né? Que 0,05, você tem que olhar o 0,05, nada mais é do que você olhar o 95% de confiança. Bom, pessoal, para a gente calcular aqui o desvio padrão e a variância é relativamente simples, tá? Mas antes de calcular desvio padrão e variância, vamos tentar se acostumar, né, a fazer aquele procedimentozinho, ó. Eu vou vir aqui, vou fazer um gráfico de caixas,
Está aqui o nosso gráfico de caixas. E observa, vê se tem algum valor extremo, algum valor que está meio atrapalhando a interpretação dos seus dados. Não tem, tá? Nem tem nenhuma bolinha para cá, nem para baixo, nem para cima. Então, vamos continuar, podemos fazer aí a nossa variância e o nosso desvio padrão, tá bom? Vamos tentar sempre se habituar a estar fazendo esses procedimentos. Para calcular o desvio padrão dos seus dados, é relativamente simples. Você digita igual desipad.a, é esse o mais comum para a maioria dos dados, tá? Que a gente quantifica na natureza. Seleciona os seus dados, dá um Enter e pronto. Aqui está o seu desvio padrão. Tá? Se a gente calcular a variância, é simplesmente var.a também. Tá? Geralmente a gente calcula direto o desvio padrão, porque ele é que vai ser importante. Tá? Wagner, por que o desvio padrão é importante mesmo? Porque a gente compara ele com a média. Tá? Então aqui eu tenho a média. Calcular a média rapidinho aqui. Ó. E aí eu consigo perceber algumas coisas. Eu sei que 68% dos meus dados devem estar entre a média mais um desvio padrão para cima e a média menos um desvio padrão para baixo. Tá? Então 68% dos meus dados devem estar entre 1,68 e 1,80. Tá bom? E eu já sei que 95% dos meus dados vão estar 2 desvios padrões para cima da média. Então, média mais desvio padrão mais desvio padrão, ou seja, 2 desvios padrões para cima. E média menos desvio padrão menos desvio padrão, eu tenho média menos 2 desvios padrões para baixo. Ou seja, 68% dos dados estão entre 1,80 e 1,68. E 95% dos dados devem estar entre 1,62 e 1,86. Tá? Isso é muito importante. Olha que legal. Aqui eu tenho dados de pessoas. Eu simplesmente compilei o dado de 16 pessoas, que é uma população pequena, né? Imagina, só no Brasil tem 210 milhões. Mas com essa população pequena eu já consigo prever algumas coisas. Provavelmente, se eu escolher uma outra pessoa da população qualquer, que não seja nenhuma dessas daqui, tem 95% dessa pessoa estar entre 1,62 e 1,86 de altura. Tá? Isso é bastante interessante, esse tipo de raciocínio é bastante interessante. Wagner, mas vai estar perfeitinho assim, né? 95% vai estar entre 1,62 e 1,86? Não, porque minha amostragem é pequena. Mas já dá para você ter uma ideia do tamanho das pessoas, tá? Da altura das pessoas de uma determinada localidade. Beleza? Então fixem isso, tá? Aprendam a calcular desvio padrão, principalmente. E sempre que calcular desvio padrão, tenta fazer essa brincadeirinha de somar um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo, 2 desvios para cima, 2 desvios para baixo, tá? Se a nossa população aqui, se a nossa amostragem fosse muito maior, com certeza isso daqui seria validado facilmente. Ok?